Imagine viver em uma civilização onde a dieta está diretamente conectada aos deuses, ao rio que sustenta toda a vida e às crenças mais profundas do povo. No Antigo Egito, a comida não era apenas uma necessidade, mas um presente divino. Suas refeições eram simples para muitos, luxuosas para poucos, mas sempre significativas. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo da alimentação dos egípcios antigos. A base da dieta egípcia era composta por pão e cerveja. Mas não pense na cerveja como conhecemos hoje. Ela era espessa, quase como um mingau, e altamente nutritiva. Já o pão, feito de trigo ou cevada, era tão essencial que esses alimentos eram chamados de os sustentadores da vida. O Nilo era mais do que um rio. Era a fonte da vida. Ele fertilizava os campos com seus ricos depósitos de lodo, garantindo colheitas abundantes de grãos e fornecendo peixes frescos, que faziam parte da dieta diária. Sem o Nilo, o Egito, como conhecemos, nunca teria existido. O trigo e a cevada eram os heróis da agricultura egípcia. Esses grãos não apenas alimentavam as massas, mas também eram usados para produzir pão e cerveja, itens indispensáveis em qualquer refeição, de camponeses a faraós. Legumes como cebola, alho, alface e rabanete eram amplamente consumidos e valorizados, não apenas por seu sabor, mas também por seus supostos poderes medicinais. Curiosamente, os trabalhadores que construíram as pirâmides recebiam cebolas e alho como parte de sua dieta para manter a força e a saúde. Quando se tratava de frutas, tâmaras e figos reinavam supremos. Tâmaras eram usadas para adoçar pratos, enquanto figos eram uma fonte de energia rápida. Esses alimentos não apenas saciavam a fome, mas também eram vistos como presentes dos deuses. Embora o peixe fosse acessível a muitos, a carne era um luxo reservado à elite. Faraós e nobres desfrutavam de carne bovina, aves e até porcos, muitas vezes em banquetes extravagantes. Para os comuns, o peixe salgado e seco era uma opção mais prática. O azeite de oliva e o mel desempenhavam papéis duplos na sociedade egípcia. Eram usados tanto na cozinha quanto em tratamentos de saúde. O mel, por exemplo, era o adoçante mais precioso da época, um verdadeiro presente da natureza. As especiarias eram essenciais para realçar o sabor dos pratos. Coentro, cominho e andru eram comuns, mostrando que os egípcios já entendiam a arte de temperar e transformar alimentos simples em delícias aromáticas. Os faraós não poupavam luxo em suas refeições. Banquetes reais incluíam carnes assadas, peixes frescos, pães finos e vinho. Esses eventos simbolizavam riqueza, poder e, claro, a bênção divina. Já para os trabalhadores e camponeses, a dieta era simples e prática. Pão, cerveja, legumes e, ocasionalmente, peixe. Apesar de modesta, era uma alimentação balanceada e suficiente para sustentar suas tarefas árduas. Interessantemente, a dieta egípcia era majoritariamente baseada em vegetais, com pouquíssimos produtos de origem animal. Essa abordagem não era por escolha ética, mas pela praticidade e custo. A comida também era uma ponte entre os humanos e os deuses. Ofertas de alimentos, como pão e frutas, eram deixadas nos templos como forma de honrar os deuses e garantir bênçãos para a colheita. Doces, como bolos de mel e tâmaras secas, eram reservados para ocasiões especiais. Esses pequenos luxos adoçavam a vida e eram presença garantida em festas e rituais religiosos. Os cereais eram tão cruciais para a sobrevivência que os egípcios armazenavam enormes quantidades em silos para garantir alimento mesmo durante as cheias do Nilo ou tempos de seca. Para evitar desperdício, os egípcios desenvolviam técnicas como secagem e salga, especialmente para conservar peixes e carnes. Essas práticas garantiam a sobrevivência em períodos difíceis. A alimentação era profundamente entrelaçada com o espiritual. Alimentos oferecidos nos túmulos tinham o propósito de alimentar os mortos na vida após a morte, refletindo sua crença na eternidade. Cerveja era a bebida favorita, mas o vinho era reservado para a elite. Sucos de frutas também eram comuns, especialmente para refrescar durante o calor intenso. As cozinhas eram simples, mas engenhosas. Utensílios como pilões, panelas de barro e fornos rudimentares eram usados para criar refeições deliciosas e nutritivas. A influência egípcia vive até hoje. Muitos alimentos e práticas da dieta mediterrânea moderna têm raízes no Egito Antigo, mostrando que a sabedoria alimentar dessa civilização continua relevante. Agora que você conhece os segredos da alimentação dos egípcios antigos, pode perceber como essa cultura fascinante nos conecta ao passado. Cada refeição, cada ritual, cada técnica, tudo reflete uma civilização que entendeu o verdadeiro poder da comida: sustentar, curar e conectar. Se você gostou dessa viagem histórica, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo.